Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva, trazendo aos corações amigos a vibração de paz, de harmonia, e que todos nós possamos atentamente refletir um pouco na lição de hoje. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 21º, haverá falsos cristos e falsos profetas. Não creais em todos os espíritos. Meus bens amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. São João, a primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de abandonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara os que não opera, do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material. Ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos. Até o presente, ele destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ele o véu. Só os que preferem a obscuridade, a luz tem interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria, bem mais perigosa, de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontra não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram na terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas, sobretudo, nestes últimos tempos, são apresentados como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles, os homens dizendo: meus bens amados, não acrediteis em todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira
de se distinguirem dos maus, os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Amado Jesus, divino e querido Mestre, que nesta manhã esse sol brilhante traduza para todos nós a força de Deus que atua em nossos pensamentos, trazendo para todos nós a paz, a esperança e a caridade. E que nesta manhã, Senhor, possamos atentos refletir nas lições do Evangelho, para que nós não venhamos mais uma vez a cairmos nos desenganos, nos equívocos que cada um de nós temos provocado. Que Deus, na sua infinita bondade, nos assista hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos diante de um momento que precisamos refletir muito. Primeiro, nós gostaríamos de trazer nessa lição do Evangelho a questão que São João traz na sua primeira epístola: meus bens amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ora, nós sabemos que no tempo de Jesus, nós tínhamos duas situações muito sérias e que trouxeram para todos nós, ao analisar o Evangelho, algumas contradições, que são os fariseus e os saduceus. Os fariseus e saduceus pertenciam os últimos das seitas derivadas e arraigadas da tradição que reinava no reino do povo judeu. Os fariseus já eram considerados mais importantes e se fundavam no fato, eles acreditavam no fato de que só devia depositar fé nas Escrituras. Eles eram cumpridores das práticas exteriores do culto e eram ardentes de zelo pelo proselitismo. Eles gostavam das discussões, mas também eles eram inimigos dos inovadores, que afetavam muitas vezes aos princípios que eles abraçavam. Então, nós vamos ver que essa lição, também fazendo referência aos saduceus, os saduceus, eles não criam na imortalidade nenhuma, eles não acreditavam na ressurreição e nem na imortalidade. Portanto, eles achavam que isso não acontecia. Por quê? Porque eles também não tinham a visão de um Deus único. E muitas vezes essas escrituras, as leis por eles que eles acreditavam, acabava afetando no dia a dia da situação daquela civilização. Kardec nos traz hoje que os fenômenos espíritas, eles estão longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas. Por quê? Porque nós sabemos que todas as leis, elas estão ligadas justamente à Constituição divina, a física, a química, a astronomia, a geologia, elas referem às leis do mundo material. Mas todo o trabalho do Cristo não estava ligado ao corpo, estava ligado também ao espírito. E nós vamos ver
que quem trabalhava intensamente com todos os fenômenos que foram apresentados era Jesus. E as suas leis, ele mostrava para todos nós as leis divinas, e não só a lei que revelava as circunstâncias do mundo material. Então, nós podemos ver que, como nós já vimos muitos fenômenos e que o tempo já foram modificando, já mostraram que não eram fenômenos, mas sim leis da física, da química, ou até mesmo do magnetismo, nós vamos ver então que o espiritismo, ele revela, né, uma outra condição, um outro olhar que ele chama dos falsos cristos e os falsos profetas, que hoje têm tido uma repercussão bastante expressiva na vida de todos nós, fazendo milagres ou fenômenos, e ludibriando as pessoas, enganando-os, e nós muitas vezes não estamos atentos, e estes espíritos que são chamados de hipócritas, orgulhosos, são os pseudo-sábios, aqueles espíritos que já reencarnaram na Terra e voltaram para a erraticidade, ou seja, estão no mundo espiritual aguardando novas oportunidades para reencarnar. E antes que acontecesse, né, ou conhecesse qualquer relação com a parte mediúnica, nós podemos ver que essa hoje, a doutrina espírita nos traz a mediunidade como um processo de educação bastante complexo, se nós não tivermos um olhar para a importância que ela exerce na nossa vida, caracterizando cada um de nós com a sua mediunidade. Nós temos médiuns que têm uma mediunidade inconsciente, outros ouvem, outros falam, e nós sabemos que toda a vida, todo o tempo, em todas as épocas, isso existiu, mas eles não sabiam dar nome a isto. Então, nós vamos ver que com a doutrina espírita, nós começamos a compreender tudo isso de forma diferente. E é por isso que São João, o apóstolo amoroso de Jesus, nos adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai os espíritos que são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, trazendo mentiras, falseando as suas falas de acordo com a verdade que eles não conhecem, não conheceram. Então, como é que eu reconheço se uma mediunidade é correta, se a mensagem é boa? Então, o Espiritismo, ele nos traz este estudo, esse conhecimento que nos faz ver quem são os bons espíritos, porque os bons espíritos nos trazem uma mensagem com caracteres morais e nunca materiais, e são caracteres de alta elevação. Então, a maneira que nós vamos distinguindo os bons dos maus espíritos, nós vamos entender aquilo que Jesus nos disse. Pelo fruto é que reconhece a qualidade da árvore, e uma árvore boa não pode dar maus frutos. Por quê? Porque ela já tem construções dentro dela, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Então, nós precisamos compreender que hoje nós estamos num momento muito sério e que nós precisamos vivenciar toda essa mensagem do Cristo para que a gente possa também contribuir com a verdade, esclarecendo os nossos irmãos e não trazendo o pensamento, como nós temos visto aí hoje, de muitos falsos profetas, muitos espíritos que parecem que são espíritos bons, mas nas entrelinhas das suas palavras, nós reconhecemos que eles titubeiam. Então, por isso que nós precisamos de usar da razão, e não foi sem a razão que o Mestre nos orientou. Tudo que Jesus nos trouxe
foi dentro da razão, um convite para que a gente pudesse analisar com muita confiança tudo aquilo que ele nos trouxe. Então, é importante que a gente possa perceber que muitos frutos que, às vezes, a pessoa, né, está dando, podem ser frutos errados, podem não ser frutos bons. E muitos frutos que são dignos também podem ser daqueles espíritos que um dia arrependeram. Mas nós entendemos que arrepender é uma maneira de sentir. E nós não podemos ficar só com esses sentimentos. É preciso também que a gente olhe que obra ele tem, de que forma ele tem nos trazido isto. Então, André Luiz nos mostra que quando nós estamos entrando no processo de arrependimento, o arrependimento pode nos mostrar um caminho para a elevação, para encontrarmos com essa harmonia espiritual. Ele até nos diz que o arrependimento pode ser o caminho do céu, mas para arrepender é preciso que a gente tenha ações que sejam nobres. Então, nós precisamos ver quais são as propostas que hoje nós temos recebido da espiritualidade e que muitas vezes nos levam a refletir e perceber os grandes equívocos. E muitas pessoas, por não conhecer a fundo a doutrina espírita, acabam sendo ludibriados por estes espíritos que são os falsos profetas. Por isso, nós gostaríamos de convidar a todos a ter bastante cuidado e refletir com tudo aquilo que a espiritualidade tem realizado a bem comum. E quem abre esse véu para nós é a doutrina espírita, que ela é uma doutrina reflexiva, que ela é uma doutrina bastante ponderada, seja ela é ponderada porque ela é o consolador prometido, ela traduz o pensamento de Jesus. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que vem da doutrina espírita não pode ser um engodo. E muitas pessoas confundem doutrina espírita com outras seitas que são chamadas ou ligadas ao espiritualismo. Então, nós queremos agradecer a Jesus nesse instante, pedindo ao Mestre que nos traga o passe, este ponto de equilíbrio, para que a gente creia na transfusão dessas energias, da bondade excelsa dos nossos benfeitores. Senhor, que cada um de nós possamos comungarmos esse momento para receber o que mais necessitamos. Que a nossa água seja fluidificada e que o passe seja levado também aos nossos familiares, a todos aqueles a quem o nosso pensamento busca neste instante. Senhor, que a sua bondade, a sua misericórdia esteja com todos nós, hoje, agora e sempre, e no abraço afetivo, carinhoso, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, deixamos as vibrações de todos nós.